É, ciência em ação, jogando luz aí hoje sobre as nossas conversas aí sobre eficiência energética, né? Eu sou o professor Magno, hoje a gente tem muito a conversar, muito a pensar e justamente trazendo luz, trazendo um pouquinho de luz aqui para os nossos estudos, trazendo um pouquinho dos conceitos fundamentais aí de ótica. Fica atento aí que essa aula é super importante para a gente construir ali o nosso projetinho, o nosso projeto, o nosso protótipo, né, de eficiência energética, projeto de iluminação, que está ligado aí ao projeto Casa Sustentável, unidade curricular, né? E para começar aí a gente vai fazer alguns lembretes, né? Sempre lembrar aí para você aproveitar melhor aqui e se desenvolver aí nas nossas aulas, elabora uma rotina de acompanhamento das aulas do componente eficiência energética, usando aí o seu diário de bordo, né? Sempre acessar e realizar as tarefas ali que são periodicamente atualizadas, né? Seguir as orientações e recomendações de pesquisa, principalmente aquelas que nós colocamos no final lá do slide, e não esquece também, durante a aula vai aparecer aí um link para você, um QR Code para você avaliar aí a nossa aula e no finalzinho também. O objetivo da nossa aula, então, hoje, como eu já tinha anunciado para você, é idealizar uma proposta de viabilizar iluminação por meio de material acessível e sustentável para localidades e pessoas com dificuldade de acesso à energia elétrica. Mas aí, para a gente falar em iluminação, a gente primeiro precisa falar de meios de propagação. Aula passada, conversei com vocês a respeito disso. Precisa conhecer ali um pouquinho de algumas categorias. Fonte luminosa, também um pouquinho sobre as fontes elétricas, se é que a gente vai utilizá-las, alguns cuidados que a gente deve ter. A gente citou a célula solar, as células fotovoltaicas, né, que precisam de algumas condições, e a gente falou um pouquinho já sobre olha só, astronomia e um pouquinho de ótica também ali presente na condição de iluminação de luz proveniente do Sol, né? Que se a gente usar aí as células fotovoltaicas, a gente vai precisar de Sol. E para ter Sol, eu preciso conhecer algumas condições de iluminação que são próprias aí do nosso estudo. Agora, hoje a gente trouxe aí alguns questionamentos, além disso, fique atento, né? Primeiro, é sempre bom a gente trazer esses questionamentos para mexer aí com a sua cabeça. Quais são as etapas de pesquisa que você analisou aí? Quais são as suas ações? Qual o problema que foi levantado? Também em referência aí ao que a gente tinha falado inicialmente e nos reportando a aula passada, tem luz solar disponível e suficiente? Quais são recursos necessários para o uso efetivo da energia solar? E aí, para começo de conversa, eu trouxe aí para a gente um espelho plano. Deixa eu começar aqui já fazendo essa brincadeira e essa análise aqui com vocês. Ó. Aqui o que está representado para nós é, primeiro, aqui, ó, um objeto, tá bom? Que está de frente a uma certa distância de um espelho. Esse espelho aqui é um espelho velho conhecido da gente, que é aquele espelho plano, né? Aquele que geralmente a gente tem aí nos nossos banheiros, lavabos, enfim. Aí a gente tem o seguinte, a distância que o objeto está do espelho, por exemplo, vai conjugar uma imagem à mesma distância do espelho. E aí a gente tem, então, classicamente, P e P', distância objeto, distância imagem. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, a mesma distância que eu tenho do objeto ao espelho é a mesma distância que eu vou ter da imagem ao espelho. A distância do objeto eu chamo P e a da imagem eu chamo P'. Qualquer raio que incidir ali vai refletir no espelho de forma simétrica, né? E é assim que a gente faz o traçado, lembrando que a gente está aqui num aprofundamento. Essa imagem, né? Essa imagem aqui, ó, formada, essa imagem agora sim,
essa imagem formada é do mesmo tamanho, enantiomorfa, né? Troca ali o lado esquerdo pelo lado direito e é classificada como virtual. Mas por que você está falando de espelho? Porque a gente tem superfícies que vão refletir raios luminosos e de repente eu posso estudar isso para fazer aí um projeto de iluminação natural. É isso mesmo que você escutou. E aí a gente tem nessa classe de espelhos também os espelhos esféricos. Volta só um minutinho aqui para mim. Por exemplo, se eu olhar para essa superfície aqui, ó, né, que é de água, você vai ver que a gente, para primeiro começo de conversa, se a gente consegue ver a garrafa é porque ela reflete. E essa superfície aqui, ó, da garrafa, se eu olhar assim, ó, você vai perceber que ela é, olha, assim, pode deixar aqui assim, isso, ó, ela é redonda, tá vendo? Então o raio que incide aqui, ele tem um comportamento óptico de se incidir ou de se refletir sobre uma superfície curvilínea, tal como agora está aparecendo para você aí na lousa. Olha aí. Ó. E aí, se a gente tem, e considerando aí a reflexão, o raio de luz emitido aqui por esse laser point aqui que a gente indicou, ele vai bater aqui nessa superfície, bem nesse ponto, ó. Deixa eu tirar essa caneta vermelha que ficou da mesma cor e deixar aqui preto, pronto, ó. Ela vai incidir nesse ponto, e aí se eu tiver aqui condições de fazer uma medição, e a gente faz essa medição por um sistema de coordenadas, formando aqui um ângulo de 90 graus aqui, a gente chama inclusive essa reta aqui de uma reta normal, enfim, você vai conseguir chegar à conclusão de que os ângulos aqui divididos ao meio serão exatamente iguais para qualquer ponto que eu incidir lá. Mas o que acontece? Aqui para o nosso espelho esférico, né, que é meio arredondado e tudo mais, se é uma esfera ou se é redondo, né, o fato de ser redondo, parte da ideia que isso daqui, se eu continuar sem traçar com compasso, tem aqui um centro, né, e essa medida daqui até o centro, a gente já sabe que é o raio. Aí tem uma designação para metade dessa distância, que a gente chama de raio, que é justamente de um ponto aqui qualquer, que eu estou traçando do compasso, por exemplo, com o centro, que é o raio. Se eu pegar metade disso, eu vou ter uma grandeza aqui chamada foco. Então eu tenho aqui um ponto foco e aqui um ponto centro representado. Todo raio que eu incidir com algumas condições no espelho, tanto convexo, que é esse que está demonstrando essa parte aqui, assim, para mim, ó, voltada, se eu tivesse um observador aqui, né? O observador está do lado de cá, eu estou observando, essa parte que se apresenta aqui, ó, ela tem aí uma representação para mim de um espelho convexo, né? E tem algumas propriedades que dependem de eu conhecer o raio e o centro. Muito bem. Se eu virar ao contrário esse espelho, a gente vai ter um espelho côncavo. Veja e note que o espelho côncavo também, se eu seguir essa linha de que isso daqui veio de uma circunferência, de um círculo lá com um compasso, a distância entre... Aqui está ao contrário, né? Vamos eliminar isso daqui para a gente não precisar fazer correções aí depois. Ó, aqui, essa medida aqui, sim, é o centro, tá bom? Ó. E essa medida aqui é que é o foco. Ó. Agora sim. E aí o que eu tenho? Dois pontos aqui. O ponto foco, que eu já te falei, é metade do raio. E esse ponto aqui, que é o ponto centro, que é justamente o correspondente ao raio. Raio é a abertura do compasso, né? Então a gente já tem aí duas ideias do espelho convexo e o espelho côncavo. Vamos ver algumas propriedades aí. A gente tem algumas propriedades de reflexão. Primeiro é aquela que eu mostrei para você, que todo raio incidente, segundo uma reta que a gente chama de reta normal,
Está lembrando isso? Vai deixar aqui um ângulo incidente e um ângulo refletido, de forma a o raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Então, esses ângulos aqui são iguais, propriedade de qualquer espelho. Qualquer ponto, desde que você trace a normal, que é uma reta perpendicular, a gente vai ter então os ângulos iguais. Agora, tem umas coisas mais audaciosas aí. Tem, por exemplo, uma propriedade do raio incidente no centro. Se você incidir com um laser point ali, um raio passando pelo centro, ele vai bater no espelho e vai voltar sobre si. Qualquer raio que você incidir passando pelo centro, ele vai refletir passando por ele mesmo. Vai e volta sobre si. Já se você incidir um raio paralelo passa pelo foco, tanto faz para cima ou para baixo, todo raio incidente paralelo a um eixo do espelho reflete na direção do foco, propriedade muito importante aí, tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo, tá? Aqui a gente está pegando um espelho côncavo aí, sempre para um observador aqui à esquerda. Então, olhando aqui, né, tendo um observador aqui, ó, a gente vai ver isso acontecendo, né, com os raios. Todo raio que incide paralelo vai lá, bate no espelho, passa aqui por esse foco que eu já falei para você. E isso dá para a gente construir imagem, ó. Paralelo, foco, foco paralelo, cruzou os raios ali no meio, né? Nesse ponto aqui. Aqui é o ponto objeto, né? A ponta do lápis é o ponto objeto. E aqui, traçando aqui os raios paralelo, passa pelo foco, e foco, volta paralelo, cruzou aqui, aqui eu tenho o ponto imagem da ponta do lápis. Portanto, o lápis fica de ponta cabeça se eu colocar em frente um espelho côncavo. Sabia disso daí? A gente está fazendo aqui uma retomada. Por isso você vai poder assistir isso, acompanhar aí quantas vezes você quiser, né? A aula vai ficar gravada, evidentemente, isso é muito útil, mas se você tiver alguma dúvida, a gente tem os canais abertos aí para você poder tirar essas dúvidas. E não para por aí não. Isso por um objeto que você está vendo que está aqui, ó, antes do centro, né? Antes do centro de curvatura. Então, além do raio, né, de curvatura, eu tenho essa configuração, a imagem fica invertida. Puxa vida. E, olha só, paralelo, foco, foco, paralelo. Né? É isso daí. Ó. Aí a gente tem ali, então, uma imagem de ponta cabeça. Essa imagem, só para você relembrar aí, ela é real, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Lembrou? Muito bem. E se eu colocar o objeto entre o centro e o foco? Paralelo, foco, foco paralelo, eu já vou conjugar uma imagem maior. Olha só. Ainda que fique de ponta cabeça, sempre lembrando, eu saí aqui do ponto objeto, cheguei aqui do ponto imagem, eu fiz as propriedades. Paralelo passa pelo foco e foco volta paralelo, cruzou aqui, conjugou aqui uma imagem maior agora, aumentada. A classificação dessa imagem aqui, portanto, é real, ela é invertida e é maior ou menor? E ela é aumentada, ela é maior. Paralelo, foco, foco paralelo. Mas, Magno, essas propriedades aí que você está mostrando para nós, respeito a todo raio que incide paralelo a uma superfície que é côncava ou que me apresenta com concavidade e tudo mais, quer dizer que eu posso usar isso para alguma coisa? Porque você está frisando? Sim, e nós vamos ver o exemplo daqui a pouquinho. Aguarde aí que a gente vai ver. Primeiro vamos ver um pouquinho mais de traçado de imagem. Olha, se eu colocar o objeto então entre o foco, quer dizer, indo mais à frente, ficando quase na cara ali da superfície côncava.
que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha? Agora eu vou mudar um pouquinho a propriedade. É isso daí. Eu vou usar a propriedade. Paralelo passa pelo foco. Todo raio que incide paralelo passa pelo foco. Vou prolongar essa linha para dentro do espelho e vou usar centro, volta sobre si e também vou prolongar isso daí. Vou encontrar ali um ponto imagem dentro do espelho. Dentro do espelho. Dentro do espelho, logo, não é difícil a gente imaginar isso daqui, ó. Esse objeto aqui, a gente considera ele real. Por que real, Magno? Porque ele é real, ele está no mundo real, está do lado real, está do lado de cá do espelho, no nosso caso, o nosso lado esquerdo, que é o mesmo lado que eu observo. E eu sou real. Como a imagem ficou do lado de dentro do espelho, a gente classifica essa imagem como virtual. E tem mais, não sei se você percebeu. Olha só, aqui é o ponto objeto real. Ponto objeto real. Aqui é o ponto imagem, mas deu virtual. Além de virtual, essa imagem aqui é direita e não mais invertida. E ela também é aumentada, ou seja, ela é maior do que o objeto. Você está vendo, ou está de frente, ou está diante de um espelho de aumento. Conhece espelho de aumento? Aqueles espelhos que a gente vê em algumas lojas de ótica, aqueles espelhos que algumas pessoas usam para fazer maquiagem, para aumentar a imagem e poder fazer ali algumas observações estéticas e tudo mais. Espelho de aumento. Só tem um detalhe aqui. Depende do que você quer fazer com o espelho. Se você quer aumentar uma imagem, você deve usar o espelho côncavo, mas colocar o objeto muito perto do espelho. Aí você vai ter a imagem lá formada aumentada. Agora, se você quer, e provavelmente é isso que você vai precisar, se você quer não fazer isso, mas você quer fazer projeções do raio, porque veja só, virtual não é projetar, virtual é formar uma imagem dentro do espelho, não tem projeção. As projeções vêm para o campo real, então eu tenho que colocar outras condições. E também a propriedade que eu devo sempre me atentar aí é aquelas que eu usei anteriormente, paralelo e foco. Ó, paralelo e foco. Paralelo e foco. É uma propriedade geral e é essa que eu destaquei aqui. Todo raio incidente paralelo a um espelho ao eixo, né? Esse aqui é um eixo que divide aqui. Esse aqui é um eixo que divide o espelho aqui, que está aqui representado, ó, ao meio. E aí se você tem esse eixo aqui bonitinho, dividindo o espelho ao meio, e um raio de luz incidir paralelo a esse eixo, o que vai acontecer? Todos os raios, mas quando eu digo todos os raios que você incidir, todos eles vão passar pelo foco. Ó, dá para você perceber alguma coisa? Nas nossas linguagens populares aí, no nosso conhecimento popular, o que vai acontecer é que nesse foco aí vai ter uma concentração de raios passando. Pegou aí alguma ideia sensacional para você, de repente, fazer uso do espelho côncavo e concentrar raios solares? É isso daí que eu estou falando. Para a gente ter ideia de aproveitamento de eficiência energética, de aproveitar a luz de alguma forma, eu não posso abrir esse precedente e não conhecer aí as propriedades dos espelhos. E o espelho côncavo é o que está na moda para a gente fazer isso. Olha ele aí. O que mais que eu preparei para a sua aula de hoje? Olha só, tem mais coisas, tem mais novidade aí para a gente. Ó. Essa aí é uma solução tecnológica que eu acabei de te chamar a atenção, que a gente pode usar como arcabouço inventivo de concentrar a luz solar grátis. Olha só. E é um sistema que é utilizado
até com certa frequência, inclusive aqui no Brasil e, sobretudo, para aquelas cidades e aqueles estados que estão muito próximas da linha do Equador. Estou falando da região norte e nordeste, que lá o Sol ele consegue fazer um serviço muito bacana. Falei na aula passada de que a luz solar disponível para a gente aqui tem algumas condições. Se você perdeu, não perca, volta lá na aula passada, dá uma olhadinha lá nas problematizações que o professor Magno trouxe sobre eficiência energética, condicionando a luz solar em relação ao planeta, e entenda o que eu estou dizendo. Aqui eu estou trazendo uma proposta de você dispor de um espelho grande, curvo, que pode captar os raios solares. Quanto mais perfeito esse espelho, quanto mais espelhada a superfície, melhor para a gente fazer esse serviço. Pense, eu crio aqui um suporte, você está vendo já, né? Eu crio aqui um suporte, coloco aqui uma panela, né, com arroz, com água a ferver e tudo mais, e estou usando isso daqui como um grande forno solar. Por quê? Os raios de luz provenientes do Sol os raios solares, ao incidirem paralelos à superfície que está alinhada aqui, está alinhada aqui a um fictício, um imaginário eixo, esses raios que estão chegando praticamente paralelos aqui no planeta Terra, pelo planeta ser muito pequeno perto do Sol, o Sol é muito grande, os raios que chegam aqui para a gente chegam praticamente paralelos. Esse foco, esse feixe que você está vendo de raios solares aí, eles chegam praticamente paralelos aqui, incidiu num espelho. Todo raio que incide paralelo, qual é a regra mesmo? Vai para o foco, vai para o foco, vai para o foco. Mas todos eles, aqui estão representados alguns, mas todos que você conseguir imaginar, aí com a sua imaginação fértil, todos que você imaginar, todos eles vão se juntar ali no foco. Logo, se você tiver esse espelho posicionado a pino numa região privilegiada pela luz solar e num determinado horário que o Sol ficar pino, aquela água vai esquentar muito, vai fazer feijão, vai fazer arroz, vai fazer batata. Dá para ferver a água numa panela de pressão ali? Dá para ferver a água ali numa panela de pressão, usando apenas a energia solar. É um fogão solar que funciona com irradiação. E aí? Mas, Magno, a gente estava falando de iluminação. Da mesma forma que eu estou direcionando, eu não posso te dar o projeto todo na mão, mas eu posso te orientar, eu sou aqui um orientador. Eu posso te orientar nesse sentido. Dica: se um espelho côncavo pode concentrar as luzes solares, os raios solares, para um determinado ponto, uma vez que incida paralelos e incidindo paralelo, passa pelo foco e concentra ali numa região, será que não dá para eu pegar essa luz aí e jogar em algum sistema que você inventou, que você vai inventar, que você vai idealizar aí com o seu grupo e aproveitar isso, quer dizer, a energia grátis, entre aspas, do Sol, apenas com um aparato desse, com uma geringonça dessa daí e tal, para de repente iluminar, isso daí ilumina muito, viu? E funciona mesmo de fato, não é brincadeira não. Você pode fazer a sua pesquisa, conduzir aí, tem vários artigos científicos e determinadas prefeituras e alguns estados que têm lá disponíveis os projetos de fogão solar que atendem aí, já atendem e já tem esse projeto, portanto desenvolvido em algumas regiões do país. Não é esse que a gente quer, o que a gente quer é iluminar, porque esse já tem, então a gente precisa pensar em outro. Você vai pensar, né? Olha ele funcionando aí, isso aí não é da região do Brasil não, mas olha ele aí de fato, de verdade, real, não é uma figura que eu estou mostrando para você, tem uma panela realmente ali, né, captando ali os raios solares, que vão concentrar esses raios então para uma localidade ali, que é o foco. O foco tem que ser exatamente onde está a panela, então precisa um pouquinho de cálculo, precisa um pouquinho de conhecimento de física um pouco mais avançado para executar o projeto.
A ideia é livre, a ideia não precisa de muito conhecimento técnico. Agora, a montagem e o protótipo precisa de um pouquinho mais de conhecimento técnico, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Você precisa ter uma ideia, né, o primeiro passo, para a gente poder correr atrás aí, com as técnicas de desenvolver aí o seu projeto e fazer ele funcionar da melhor forma possível, né? Até, às vezes, a gente tem uma boa ideia, mas ela na prática ela não é operacional, ela não consegue existir dentro de uma condição técnica que é imposta pela própria, por exemplo, condição de luz solar. Não vai dar para você ocupar energia solar num lugar onde você não tem sol, tem sombra, aí não dá para fazer nada, né? Então é preciso levar essas coisas em consideração. Mas de repente você pode deslocar o seu projeto para um outro lugar, onde tem disponibilidade solar, aí a conversa é diferente. Você pode até, de repente, elaborar um projeto que só vai funcionar na linha do Equador. Tudo bem, pelo menos você atende ali as comunidades aí, de uma certa região, o problema está resolvido lá e a gente pensa nas regiões que são tropicais ou não. Pode ser também. Aí é com você, não é comigo. Aliás, o que você está achando dessa aula? Está aparecendo o link aí para você, está aparecendo bem aqui, para você avaliar, dizer aí o que você está achando, se está te dando boas ideias, se a cabeça está explodindo. O que mais que a gente preparou aqui hoje para você? A gente preparou, na verdade, uma condição de problematização, na verdade, uma sistematização já de todas essas ideias que a gente falou hoje e na aula passada sobre, basicamente, disponibilidade de luz solar e incidência de luz solar sobre uma superfície, que pode se comportar, no caso que a gente mostrou aqui, como um espelho, como um refletor de raios. Tudo bem. Agora, quando a gente pensa numa garrafa, uma garrafa aqui que eu trouxe para a gente exemplificar. Está vendo que essa garrafa, pode dar colocá-la em destaque, por favor, ó. Não é necessário que ela tenha um pouquinho de água, você está vendo que ela tem brilho, ela está refletindo justamente aí as luzes que são disponíveis aqui no estúdio, né? Então tem aí uma reflexão aqui visível, né? Ela não é, portanto, totalmente transparente. Você concorda comigo? Ela não é totalmente transparente porque uma parte da luz é refletida. No meio transparente, a luz é totalmente... Está vendo como é importante, que eu falei lá para você na aula passada? Você saber um pouquinho mais sobre essas questões dos meios. Mas, enfim, quando a luz entra nessa garrafa, o que ela faz? Será que é diferente o comportamento da luz quando entra aqui dentro da garrafa e pega a parte que tem ar, do comportamento da luz quando entra e tem água? Você está vendo que tem. Você está vendo que tem, rapaz. Não é diferente? Vou dar uma dica para você. Estou aqui para te ajudar. Olha só. Olha para essa caneta atrás da garrafa, se bem que a superfície ela não é uniforme, mas olha só. Olha o que acontece com essa caneta quando ela está aqui nessa superfície, atrás, perdão, dessa garrafa encostada aqui na superfície. Quase transparente, né? Então, mas aí há alguma coisa diferente quando a gente fala em ar, diferente do que quando a gente fala de água. Olha o que acontece com a caneta, ó. Você não está vendo nada de diferente? Eu vou colocar assim então para você ver, ó. Você está vendo alguma coisa diferente? E agora? Você está vendo? Ó. Alguma coisa acontece quando é água ali, ó. Olha isso aqui. Ó, alguma coisa acontece quando é água ali, ó. A água cria um efeito com a luz. E é preciso que, se você pensa no seu projeto em usar uma garrafa dessa, é preciso que você pense sobre isso, que eu vou colocar para você na tela aqui, e me traga já isso pesquisado na aula que vem. Qual é a trajetória da luz ao incidir em uma garrafa PET? Será que ela é refletora? Será que a água interfere? Vamos discutir isso na próxima aula. Aguarde. Por hoje é só. Não vai esquecer, avalie a nossa aula, diz aí o que você achou, deixa as suas impressões. Por hoje é só.